Estamos ao vivo? 20 horas horário de Brasília e o horário de verão acabou. Que pena, né, gente? Tô só colocando ao vivo aqui na minha página do Facebook pra gente começar a nossa live. Olá! Já temos uma dando tchau. Aí, agora deu certo. Olha, já tem bastante gente. A Adri chegou, até que enfim. Isso aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Deixa eu arrumar aqui, que tá meio torto no Facebook. Desculpa aí, galera do Insta. Bom, que bom. 8 horas, chegou a hora da segunda-feira, né? A hora da live. A gente começar a semana aí pensando um pouco mais na gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre protagonismo, o que significa essa palavra e como que ela pode ajudar na nossa vida a assumir as rédeas da nossa vida e dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Então eu vou trazer aí algumas dicas para vocês sobre a Dani. Como é que tá, baby? Espero que esteja tudo bem. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Vou dar algumas dicas para vocês sobre protagonismo, sobre como colocar o protagonismo no dia a dia de vocês, enfim, na carreira de vocês, por que ele é tão importante, porque às vezes a gente acaba assumindo, colocando nos outros o papel de fazer algo por nós, quando na verdade nós somos protagonistas e nós temos que assumir as rédeas das nossas vidas. Então, é basicamente isso que a gente vai falar aqui. Ariane, tudo bom? Isso aí. Bom, então eu tô só aqui dando uma enroladinha para o pessoal entrar. Já estamos há 2 minutos na live, mas basicamente é isso. Vamos falar sobre protagonismo, sobre autoconhecimento, por que é tão importante essa prática que hoje em dia algumas pessoas têm um pouco de medo, né? Eu costumo brincar, né? Não, as pessoas, autoconhecimento é tipo médico, você não quer nem ver a palavra, porque já fica até com medo do que vai sair dali de dentro. Engraçado, né? Sair dali de dentro de nós mesmos. Então, eu tô fazendo essas lives justamente para ajudar vocês a trazer essa conexão e a importância do autoconhecimento no nosso dia a dia. Que é isso que é importante, a gente entender que são pequenos movimentos que a gente faz na nossa vida que vão trazer aí resultados lá na frente. Olha o William, até que enfim! Então a gente vai começar falando sobre isso, justamente conectar o autoconhecimento com o protagonismo. Porque um tá ligado no outro, né? O protagonismo e o autoconhecimento, na verdade o autoconhecimento é uma forma de você exercer o seu protagonismo. Com base em tudo que você vai aprendendo, com base em tudo que você vai descobrindo sobre você, você vai, a partir daí, trazendo novos insights, novas rotinas, novos hábitos. Então, a gente vai entendendo por que tal coisa é mais importante e tal coisa não é. Descobrir os nossos valores, entender o que rege as nossas decisões são importantíssimos. Então, a partir daí, a gente vai trilhando aí pequenos passinhos para que a gente consiga, de verdade, fazer acontecer na nossa vida, tá? Então, acho que tá na hora de começar para valer. A Tânia entrou, até que enfim, hein, dona Tânia? Presente na minha live. Que bom ter vocês aqui. Que bom ter vocês aqui, viu? Então vamos começar, gente. Vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. O autoconhecimento é ter clareza sobre quem nós somos, sobre os nossos sonhos, sobre o que incomoda a gente, quais são as nossas maiores habilidades. Então tudo isso é autoconhecimento. Nem sempre a gente descobre essas informações sobre nós estalando o dedo e lendo um livro, enfim, uma conversa. A gente acaba descobrindo quando a gente exercita esse olhar para si próprio. Então, o autoconhecimento é a base para a gente construir aí relações mais sólidas, para a gente entender para onde vai a nossa carreira,
sabe? Então, autoconhecimento é isso. A gente acaba descobrindo, abrindo uma portinha e descobrindo que existe um mundão gigantesco aqui dentro de nós mesmos. Então, por que eu escolhi falar de protagonismo hoje? A gente vem falando aí sobre alinhamento de carreira, falamos sobre perfil comportamental, fizemos um alinhamento de vida na semana passada e hoje a gente vai falar sobre protagonismo. Eu falo muito sobre protagonismo, quem já viu alguma palestra minha ou já participou do Café com Coaching, já tem um pouco disso aí, já sabe que eu falo muito sobre ser protagonista da sua história. Por quê, né? Assumir as rédeas da nossa vida, assumir as rédeas da nossa carreira, dos nossos sonhos, metas, a gente faz isso para, enfim, seguir em frente, né? Então, quando a gente deixa na mão do outro, complica. Não, Matheus, fica tranquilo, a gente acabou de começar, tá bom? Seja bem-vindo. Então, tudo isso faz parte, né, do nosso trajeto, do nosso caminho. Então, você ser protagonista, é lógico, é um termo muito usado em teatro, em cinema, para falar sobre quem está na frente da novela, né? Quem está na frente do filme, quem está na frente do teatro, quem é... Olha o Joel! Joel vai me deixar nervosa, hein, você aqui. Então, assim, falar sobre protagonismo é algo que vem sendo tema de livro, tema de live, tema de discussão, porque a gente fala, por que o protagonismo é só em outras áreas como cinema e teatro? Não, a gente ser protagonista da nossa história e da nossa vida é a gente assumir que só tem uma pessoa que pode fazer algo por nós mesmos. Então é por isso que eu tô aqui trazendo para vocês algumas dicas de como a gente se tornar protagonista da nossa história. É receita de bolo? Não é receita de bolo, pessoal. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês são algumas dicas de quem seguir essas dicas vai estar muito mais perto de se tornar protagonista da sua história e assumir as rédeas dos seus sonhos, das suas metas, do que alguém que não está fazendo nada. Então, a primeira dica que eu venho trazer aqui para vocês é você estar presente. Estar presente em tudo que você faz. Ficou nervoso com o Joel? Eu também. Então, você estar presente é você assumir o que você está fazendo naquele momento. Eu vou dar um exemplo para dramatizar aqui para vocês. Vocês já falaram com alguém e essa pessoa ela está o tempo todo olhando no celular? Ou você está numa palestra em algum lugar e a pessoa está conversando, ou a pessoa está preocupada pensando em outra coisa. Tudo isso é você não estar presente. Então, quando você está presente fazendo alguma atividade, você flui naquela atividade. Então, você faz ela com mais clareza, você está ali fazendo ela de verdade. Então, assim, hoje, a maior parte das pessoas, elas estão agindo no fluxo, rotina automática. Acorda, toma banho, toma café, trabalha, volta, acorda, toma banho, toma café, trabalha. E, às vezes, as pessoas nem percebem se elas escovaram os dentes naquele dia. É tudo tão automático que elas não param para pensar o que elas fizeram, o que fez sentido, por que elas são gratas por aquele dia que elas estão passando. Então tudo isso é você não estar presente, você está fora do que você deveria estar naquele momento. Olhar, observar o que você está comendo. Já viu pessoas que almoçam com o garfo e a faca aqui e o celular do lado? Aquela pessoa ela não está presente. Ela não está presente na alimentação dela e também não está presente com quem ela está falando ali. Então, estar presente é um dos pequenos passos para a gente se conectar e se tornar protagonista da nossa história. Tudo isso, né, assim, acho que as causas negativas da gente não estar presente é a procrastinação, é você ter aquela rotina automática que você não para, você sempre está ali fazendo e nunca se entende. E aí, no final do dia, você fala, nossa, não fiz nada do que eu deveria ter feito. Então, é um alerta, é uma luzinha vermelha aí, se vocês andam fazendo alguma dessas coisas. Mas, assim, o mais importante, quando a gente sabe que tem algo errado, é a gente saber refazer. É saber fazer de forma diferente, é entender que se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que fazer e ter atitudes diferentes. Tá? Então, só para sumarizar aí o estar presente. Estar presente é fazer as coisas com coração,
com o corpo e com a alma. Então é estar no lugar que a gente está, fazendo o que a gente está fazendo, dando atenção para o que a gente estiver fazendo. Isso vai tirar as nossas ansiedades, isso vai dar uma aliviada naquela procrastinação bonitinha, na rotina automática, nas fugas de internet, TV, né? Que muitas vezes, há um tempo atrás, eu perguntei para algumas pessoas nas redes sociais o que tirava o tempo delas, e a maioria falou que era a internet, o WhatsApp, enfim. Se isso está te dando dinheiro, lucro, algum benefício pessoal, beleza, continua. Mas se isso não está te dando nenhum benefício como pessoa e como protagonista, repensa, tá? Então vamos para a próxima dica. A próxima dica é valorizar o simples. A gente veio de muitas décadas onde ter era mais importante do que ser. Então, ter mais bens, carro, apartamento, quantas pessoas já escutaram os pais falando, você tem que comprar um carro, você tem que comprar um apartamento, tem que. E esquecem do ser, né, de você estar feliz consigo mesmo, de você ser uma pessoa que está fazendo o bem para outras pessoas, enfim, que você está se sentindo parte de algo maior. Então tudo isso é importante você olhar com carinho, principalmente porque isso vai te trazer satisfação, vai te trazer plenitude, vai te trazer essa sensação de propósito. Então o contrário de não valorizar o simples é essa insatisfação por não ter coisas que você gostaria de ter. Angústia o tempo todo, ansiedade, você acaba tendo vícios. Quantas pessoas a gente já viu que é viciado em compras, enfim, e você fala, poxa, aquela pessoa não precisava fazer isso. A gente que está de fora, a gente acaba vendo de forma diferente. Mas imagina, será que a gente também não está fazendo algo que está distanciando a gente dessa valorização do simples, do ser, ao invés de ter? Então, outra reflexão aí para quem estiver assistindo. Então, uma outra dica super importante que eu considero assim, né, eu não sei se o Joel ainda tá aí, mas se ele tiver, essa dica tem a ver com ele, né, a gente se aproximar de quem nos inspira. Então eu sempre brinco que eu falo, tem aquela frase do Jim Rohn que eu adoro, que você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. E é a pura verdade. Quando a gente está próximo de pessoas que nos inspiram, que nos motivam para seguir em frente, a gente acaba entrando num ciclo diferente, num campo vibracional diferente, eu diria. E a gente começa a agir para se conectar com as nossas essências e não para se desconectar. Então, o que isso tem a ver com ser protagonista da nossa história? É como se a gente se alimentasse um pouco dessa energia boa para seguir em frente e conseguir dar continuidade nos nossos projetos. Às vezes as pessoas que a gente se inspira, elas trazem insights para a gente que a gente não tinha ideia, né? Não estava tão claro para a gente, porque às vezes o campo de visão dela dá esse privilégio para ela. Então, eu sempre digo, né? Se tem alguém que te inspira, convida para um café. Chama essa pessoa para um café, pede indicação de livro. Eu acho que é muito importante a gente ter aí uma listinha de pessoas inspiradoras para a gente se espelhar e confiar no que elas dizem. Então, esse é mais um passo que eu considero muito importante para você se tornar protagonista da sua história. Se você andar com pessoas que só pensam negativo, que só querem o mal dos outros, que não pensam em evoluir pessoalmente, espiritualmente, enfim, que não tem essa vontade de crescer como ser humano, é melhor você dar uma repensada nessas amizades, porque talvez não vá te ajudar muito a seguir daqui pra frente como protagonista, e às vezes você vai ficar ali como coadjuvante da história dele. Então, pensa bem, tá? Uma outra dica que eu considero super, 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 hiper, mega, e eu acho que essa, sem dúvida, é uma das mais importantes, é a gente marcar encontros consigo mesmo. Sabe, colocar na agenda aquele momento pra você? Muitas pessoas que eu atendo, elas chegam pra mim e elas, quando a gente está ali numa sessão e a gente chega nesse ponto de falar sobre o cuidado, o autocuidado, enfim, muitas pessoas elas falam que nem lembram a última vez que fizeram isso por elas. Até o pessoal do desafio protagonista que está acontecendo, os 2 últimos grupos que aconteceram, a gente percebeu isso, que elas estavam deixando de lado a pessoa que, teoricamente, é mais importante na vida dela.
Então eu sempre digo que uma das dicas para a gente se tornar protagonista da nossa história é a gente marcar encontros consigo mesmo. Então, ter aqueles momentos de autoconhecimento, você pensar como se você olhasse de fora a tua vida e pensar assim, como que eu posso solucionar aquelas questões que estão ali travando meu passo adiante, enfim, a minha evolução. Então, tudo isso vai fazer com que a gente busque soluções mais fáceis, porque quando a gente está no meio do... é isso aí, o café a gente fala bastante sobre isso, sobre protagonismo. Então, buscar soluções para olhar de formas diferentes aos nossos problemas, porque às vezes a gente está dentro do furacão, dentro do problema, e a gente não consegue ter um momento para olhar de fora. E aí a gente acaba vivendo essa vida estressante que muita gente vem vivendo aí ao longo dos anos, e principalmente nessa última década, que a gente vê que acho que o estresse foi o mais gritante aí, uma das doenças mais que cresceu muito aí nos últimos anos. Então, esses momentos da gente marcar encontros pra gente é um momento de autocuidado, é um momento de desenvolver a nossa produtividade. Como assim, Fernanda, desenvolver a nossa produtividade? Eu sempre falo que domingo é dia da gente organizar a agenda. Algumas pessoas têm outros rituais, mas para mim é o dia de organizar a agenda. É o dia que eu defino o que vai ser mais importante naquela semana e quais são as pequenas metas diárias que vão me ajudar a cumprir com aquela meta maior e mais importante da semana. Então, ter esses momentos da gente marcar encontro para se organizar, para às vezes até meditar, ou para a gente ler um livro que vai ajudar a gente, enriquecer a gente. Tudo isso faz com que a gente retorne para o caminho do nosso eu ideal, basicamente. Porque o nosso eu ideal, quem define somos nós. Mas se a gente não para pensar nele, não tem esse momento de autoconhecimento, a gente fica dando círculos e não chegando a lugar nenhum. Então eu acho que essa é a grande sacada. E eu acho que indo de encontro a isso, tem um exercício que eu acho extremamente importante, que é o apreciar-se. Eu já falei isso aqui em alguma das lives, eu não me recordo em qual, mas você saber quais são as suas qualidades, os seus pontos fortes, você entender aí que é uma pessoa que possui qualidades e pontos fortes, sejam eles profissionais ou pessoais, porque nós somos um ser integral que vive o profissional e o pessoal, então entender quais são esses nossos pontos fortes é extremamente importante. E às vezes a gente pergunta para as pessoas, não em N situações, workshops, em palestras, em situações de coaching individual, e eu pergunto, fazendo uma análise SWOT, por exemplo, e a pessoa não sabe falar quais são os pontos fortes dela. Agora, se eu disser quais são os pontos fracos, vem uma lista enorme. Parece aquelas cartas de fã, sabe? Cheia de metros e metros de pontos fracos. Então, a gente se valorizar e se apreciar pode ser um dos itens que a gente faz ali no dia do autoconhecimento, do autocuidado, fazer uma lista de pontos fortes, estudar isso dentro de nós, né? Assim, saber o que a gente faz de verdade para o mundo, entender e se valorizar. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas elas acabam esperando que o outro valorize elas mesmas, seja no ambiente profissional ou não. Então, pensem bem, né? Quando a gente entende quais são os nossos pontos fortes, a gente se aprecia de verdade, a gente se valoriza por quem é e pelo que já conquistou até agora e pelo que ainda vai conquistar, isso cria uma autoconfiança gigantesca e faz a gente assumir riscos e riscos positivos. Os riscos, eles são positivos para nosso crescimento. O tempo todo a gente está tentando sair da zona de conforto. Alguns não, alguns querem ficar. Mas sair da zona de conforto preparado é muito mais fácil para a gente enfrentar o que vem pela frente. Então, busca o seu bem-estar, busca esse momento de se apreciar, de autoconhecimento, de autocuidado. Isso é extremamente importante para que lá no final você seja protagonista da sua história e, de fato, realize aí o que você veio para realizar. Ok? Então, eu acho que o próximo item ele é extremamente importante, não menos importante que os outros, mas eu gosto muito desse item. Ele fala sobre a gratidão. Ele fala sobre você ser grato, sobre você
intensificar a sua felicidade. Existe um estudo, e isso acho que é meio universal, todo mundo já conhece esse estudo, mas eu gosto de falar dele. Existe um estudo que ele diz que o nosso cérebro, ele não é capaz de sentir felicidade e gratidão ao mesmo tempo de sentir tristeza e infelicidade. Então pensem, se praticar gratidão faz o teu cérebro se conectar com a felicidade, será que não está na hora de usar essa ferramenta gratuita para trazer felicidade para sua vida? Enfim, a felicidade ela traz inúmeros outros benefícios, não só essa sensação boa, né, que a gratidão traz, mas faz uma lista. Coloca de hábitos angulares na sua vida. Hábito angular é aquele hábito pequeno que você faz e que te conecta com coisas maiores. Coloca como hábito angular na sua vida fazer aí a sua lista de gratidão diária, gratidão pelas coisas que aconteceram no seu dia. Às vezes a gente na correria, a gente se afasta de coisas que nos conectam com a nossa essência. E praticar a gratidão, ela vai nos conectar, sem dúvida alguma, tá? Então, você ser grato, isso intensifica a felicidade. Você pode ser grato pelo que você tem no dia, pelo que você fez naquele dia, pelo que fizeram por você naquele dia. Então, façam esse exercício diariamente. Às vezes o dia foi um ó, mas tenta olhar o que foi bom no seu dia. Então, isso é assim algo muito, muito, muito imprescindível, porque senão a gente vai criar um ciclo da realidade que não vai fazer sentido pra gente. Eu já vou falar sobre o ciclo da realidade, mas vamos finalizar as dicas sobre protagonismo, mas eu quero falar sobre o ciclo da realidade para vocês. Então, ser grato é importantíssimo. Ele te conecta lá com a tua essência, com quem você é, e te dá essa sensação de bem-estar gratuita para que você prossiga, mesmo nos dias ruins, porque dias ruins eles existem, tá, gente? Eu falo que eu não vendo milagre para ninguém. A gente vai e a gente tenta ser mais forte para seguir e aguentar as porradas, porque na hora de sair da zona de conforto as porradas vêm. E aí, falando de porradas, eu vou dar essa última dica sobre você se tornar protagonista da sua história, e depois eu vou falar sobre o ciclo da realidade para vocês, porque eu considero uma informação muito importante. E o que é a nossa última dica das 7 que eu dei aqui sobre ser protagonista da sua história? É assumir a responsabilidade. Eu falo bastante sobre autorresponsabilidade com os meus clientes, e eu costumo falar que quando a gente assume o protagonismo, né, a gente assume as rédeas da nossa história e tudo mais, a gente tem que ser autorresponsável, né, e entender que tudo isso que a gente está fazendo vai ter um resultado lá no final. Então, se nós não estamos fazendo algo neste momento, não vai ter resultado lá na frente. Então, entender o conceito da autorresponsabilidade é extremamente importante. Então, você é o autor da sua história, você se coloca em movimento, né? As pessoas elas não vão poder se colocar em movimento por você. Elas podem até tentar te ajudar, mas às vezes isso não vai ter um resultado esperado. Então, entre em ação, se coloque em movimento, seja responsável pelas tuas atitudes. E pare de apontar dedo e dizer que a culpa é das outras pessoas. Não é isso, gente. Essa história de que a culpa é dos outros, lógico, a gente sabe que existem situações que são fora do nosso controle, mas o que a gente pode controlar, nós estamos fazendo? Ter novos hábitos, hábitos, eu digo, de todos os lados, né? A gente pode ter hábitos de leitura, hábitos de alimentação, hábitos de praticar esporte. Tenha hábitos que te construam como uma pessoa melhor, que te ajudem nesse processo de construção. Porque nós todos aqui estamos em processo de evolução, né? A gente chegou aqui criancinha, bebezinho, não sabia falar, foi crescendo, falando, andando e por aí foi. Aprendizado o tempo todo. Em algum momento, às vezes, acontecem aquelas paradas. Mas se essas paradas não forem estratégicas, elas não vão levar a gente para um lugar legal. Então, é a minha sugestão aí. É o que eu queria falar sobre assumir a nossa responsabilidade, sobre autorresponsabilidade. E o mais importante, né, o que eu ia falar sobre ciclo da realidade. O que é o ciclo da realidade? Vou até pegar minha cola aqui, porque, né,
vamos pensar assim. Tudo que nós estamos vendo, e eu sempre falo sobre as lentes, né? Eu até brinco com o meu óculos quando eu falo sobre isso. Cada um de nós estamos com lentes olhando o nosso mundo. Então, o nosso mundo ele está sendo visto pelas nossas lentes. E a partir daí a gente pensa e sente a partir do que a gente está vendo, ok? Então, a gente vai criando o nosso campo vibracional, criando aí a nossa energia, tudo que está à nossa volta vai respondendo a esses nossos pensamentos e esses nossos sentimentos. Eu acho que é legal vocês lembrarem, se todos viram aquele filme Divertidamente, lembra da Tristeza? A Tristeza ela é muito engraçada porque ela só consegue ver as coisas daquele jeito. E eu não sei se vocês lembram que por onde ela passa, ela deixa um rastro, né? Então, é basicamente isso. Ciclo da realidade. A gente vai ver, a gente vai pensar, a gente vai sentir e a gente vai criar. Então, vamos deixar um rastro criando tudo que a gente está pensando e sentindo, ok? E a partir daí nós somos. Quem era a tristeza no filme? Cabisbaixa, sempre reclamando, chorando, né? Pensa. E o que ela fazia? Ela só tomava atitudes erradas. Não sei se vocês lembram, mas era sempre o caminho errado que ela seguia. E a partir daí, ela tinha resultados que não eram os que ela queria, só validavam a tristeza e as coisas ruins que ela pregava. Tudo bem que naquele contexto, né, eu tô trazendo como exemplo aqui, mas só para vocês entenderem, a partir daí, o que a gente tem é o que a gente criou. Entende? Então isso acaba se retroalimentando. Por que isso é um ciclo? A gente vê, a gente sente, pensa, né? Pensa e sente, a gente cria a nossa realidade, a gente se torna aquela pessoa que a gente criou, e a gente tem hábitos de pessoas XYZ que a gente criou, e a gente tem resultados de pessoas XYZ que a gente se transformou em. E a partir daí esse ciclo se repete. Como mudar o que a gente está vivenciando hoje? É mudar o que a gente vê, como a gente enxerga as coisas. Então, mudar como a gente enxerga as coisas vai fazer com que a gente pense e sinta de forma diferente. A gente vai criar um ambiente diferente pra gente. A gente vai se tornar uma pessoa diferente, criar hábitos diferentes e ter resultados diferentes. Então, basicamente, é aquela história. Se você quer ter resultados diferentes, faça coisas diferentes, tá? Então, hábitos diferentes, atitudes diferentes, posicionamento diferente, tudo isso vai trazer você para uma realidade diferente. Então, o protagonista, ele assume esse ciclo da realidade como ele é quem manda nesse ciclo. É fácil? Não, não é fácil, gente. É um passinho de cada vez. Mas algumas pessoas, elas podem ter resultados mais rápido, outras vão ter que demorar um pouquinho mais de tempo. Ah, mas por que, Fernanda? Nós temos crenças, nós temos valores, inúmeras coisas que fazem a gente diferentes um do outro. Por isso que eu sempre falo, o que eu trago aqui para vocês não é uma receita de bolo, né? Não é assim, todo mundo que seguir esse passo a passo vai ter o mesmo resultado. Não, mas cada um que seguir esse passo a passo vai ter algum resultado. E algum resultado, sem dúvida, diferente do que está tendo até hoje. Então, esse é o meu recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês. A próxima semana a gente vai falar sobre protagonismo na carreira. Então, a gente vai falar sobre termos um pouquinho mais diferentes, mais técnicos. Mas vamos fazer um exercício ao vivo aqui para ajudar vocês a organizar um pouquinho as ideias na carreira de vocês. Então, eu espero que todos tenham gostado. Eu espero que eu tenha contribuído aí para o crescimento pessoal de vocês. A live vai ficar 24 horas no Facebook e no Instagram. No Facebook fica mais tempo e no Instagram vai ficar aí para sempre, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente!